Bom, pessoal, começando agora essa aula 6, campo elétrico, devido a duas ou mais partículas eletrizadas. Então é o seguinte, vejam que aqui em A temos a carga A e em B temos a carga B, ok? Então são dois pontos, A e B. Sabendo que esses pontos, cada carga produz um campo elétrico. Então, o que você tem que fazer para calcular a carga resultante aí nesse ponto P é a soma vetorial. Então, o que acontece? Você sabe que uma carga positiva, quando ela é positiva, ela tem linhas de campo saindo, né? Então são duas cargas positivas. E observe, por exemplo, aqui a carga A, e observe a influência dela no ponto P, que o campo que ela gera é esse campo EA, que é essa seta saindo, né, que está à direita de P. Enquanto a carga B, o campo elétrico dela sobre o ponto P é essa seta que vem da direita para a esquerda, né? Que é a EB, que é o campo de B. Então, os dois pontos é como se tivesse repelindo esse ponto P. E ganha quem empurrar com mais força, né? Que é justamente esse ER, que é esse campo resultante, R de resultante, é a soma vetorial do campo A, é A, mais a soma vetorial do campo B, né? Então, na prática, a gente vai fazer um exercíciozinho lá na frente, pra vocês terem uma ideia. É simples, né? Quando é nesse caso aí, que eles estão em mesma linha. Esse outro caso aqui, né? Ponto P sofre a influência de dois campos gerado pelas duas cargas. O campo ER, que é o campo resultante, é a soma vetorial dos campos. Então, observe o seguinte: campo A, né, o campo produzido pela carga A, que é negativa, e QB, que é a carga B no ponto B, negativa. Então, nesse ponto P, ele está sofrendo influência de duas cargas, né? A carga A e a carga B. Então, como é que a gente calcula isso? Ora, você tem que analisar o campo produzido pela carga A como se a B não existisse, né? E depois você analisa o campo produzido pela carga B como se a A não existisse. Então, o que acontece? Veja que a carga A puxa nessa linha, né? O ponto P. E a carga B é como se fosse um cabo de guerra. Puxa na linha de cima para baixo. E esse ângulo formado é o ângulo alfa, né? Observe que entre os dois vetores temos um ângulo alfa. Então, o campo resultante é justamente essa seta verde aí, né? Um puxa da direita para a esquerda e o outro puxa de cima para baixo, né? No sentido assim, no sentido mais para a esquerda, esse campo B. E esse campo resultante é a soma vetorial, né? Nesse caso aí, vocês ainda não têm conhecimento, mas é uma fórmula, não é tão difícil. Seria aplicada a lei dos cossenos, né? É uma aplicabilidade matemática, quando o ângulo não é reto, né? Quando o ângulo é reto, você pode usar outra formulazinha, que é a formulazinha da hipotenusa, viu? Formulazinha da hipotenusa. Aí você usa e obtém aqui aí você usa a fórmula triângulo retângulo.
Então, o que que acontece? Então, nesse caso aí, a seta resultante é essa, a seta verde. Vamos a outro modo aqui, a outra aplicação. Campo elétrico devido a duas ou mais partículas eletrizadas. Então, nesse outro aqui é a mesma coisa, né? A carga está no sentido horizontal, então ela empurra da direita para ou da esquerda para a direita, e a carga B empurra de baixo para cima, né? Em sentido oblíquo, né? Não é um sentido vertical sul-norte, não. E a resultante, essa é R, né? A resultante essa é R. Então você obtém a soma vetorial. Olha aqui o mesmo caso lá da primeira, né? Do primeiro slide, né? Como eu expliquei. Então o que que acontece? A gente sabe que o campo de B é igual ao que? É igual a constante, né? O campo elétrico por uma carga, produzido por uma carga, é igual a constante, vezes a carga, que é aí o que? Sobre D ao quadrado. Eu botei aí DD, porque eu não consegui botar D ao quadrado, né? Então, esse é o campo, né? Uma questão de der o valor da carga e as distâncias, você calcula o campo, né? Você pode calcular o campo, o valor de cada campo e fazer a soma vetorial. No caso aí, e a força, vamos supor que a força de B é 0,4, né? Essa força é B, né? O campo de B. Então, isso está errado aqui, pessoal. Esse campo seria 0,4 Newton sobre Coulomb, né? Então, eu vou deixar assim. Então, vamos supor aqui que esse campo de B seria 0,4 Newton sobre Coulomb. E esse campo A, produzido pela carga A, é 0,7. Então, qual seria o campo resultante? Seria a subtração, né? Porque eles estão em sentido contrário, estão em mesma direção, direção horizontal, mas em sentido contrário. Então seria 0,7 vezes menos 0,4, seria 0,3. Eu errei aqui, botei aqui errado. Outro exemplo, né? Esse exemplo, ele é muito semelhante à lei dos cossenos, só que se você observar, o ângulo formado entre as duas componentes do campo elétrico, né? Os dois campos, é um ângulo reto, né? Ângulo reto. É um ângulo de 90 graus entre E1 e E2, campo 1 e campo 2. Então, a carga Q1, essa carga de cor roxa, né? Aqui do lado esquerdo, ela emite um campo positivo. Se é um campo positivo, esse campo está saindo, né? Saindo da carga A. Então, no ponto P, esse vetor vai ser no sentido horizontal, do jeito que está aí, né? Sentido horizontal, da esquerda para a direita. Então, é justamente E1. E essa carga Q2, que é negativa, aí no ponto P, ela, como é negativa, você já sabe, né, que ela é atrativa. Então ela atrai de cima para baixo. A linha de campo dela vai ser de cima para baixo. Então, o que acontece? O vetor, né, desse campo elétrico, esse é 2. Então, se o vetor é 1 e o E2
são ortogonais entre si, né? Formam um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Então a resultante é esse campo E que tem aí. E se você calcular a soma vetorial, esse E, que é igual a E1 mais E2, é justamente a fórmula lá do ângulo reto, né? Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, né? Seria quadrado de E1 mais quadrado de E2 igual a E ao quadrado, né? É a forma como se fosse para se calcular a hipotenusa. Então, isso seria outro exemplo de soma vetorial. Então, mais um aqui para fechar. Esse aqui, observe que essa carga roxinha ela é Q1 maior do que zero, então ela é positiva. E observe que a flechinha que ela faz lá em cima, o vetor é 1, é saindo, né? Indo em direção para cima e à direita, né? Nordeste. E a outra carga Q2, ela é uma carga menor do que zero, então ela está atraindo, né? Então o vetor dela é esse azul, está atraindo. Então uma está para cima e para a direita e uma para baixo e para a direita, né? Então a soma vetorial também se calculará pela lei dos cossenos, mas que não é o caso, né? Aqui para aluno de nona série. Mas a ideia é essa bem aí, viu? As componentes na vertical, elas vão se anular. E aí a fórmula resultante vai ser essa aí, né? Essa flecha preta, que é a soma vetorial. Tá ok? Então tá aí, alguns exemplos aí que pode cair em questões e para facilitar o entendimento.